Olá, você que acompanha o GO em Foco, muito obrigado pela sua audiência. Hoje é dia de entrevista, eu vou conversar com a ginecologista e obstetra Carol Profeta aqui no GO em Foco Entrevista. GO em Foco Entrevista. Oferecimento Hospital Olavo Schermer. Há 49 anos cuidando de sua família. Estamos de volta, GO em Foco Entrevista. Eu vou conversar com a doutora Carol Profeta, ginecologista, obstetra. Vamos falar sobre um assunto que interessa as mulheres. Tudo bem, doutora Carol? Tudo bem, é um prazer estar aqui com você mais uma vez e esclarecendo as dúvidas das mulheres, né? Exatamente. Eu já pergunto logo quando a mulher ou a criança deve ser levada ao ginecologista. Então, para a gente começar a falar para vocês, é importante identificar na criança mesmo. A gente sempre tem aquela ideia de quando que eu devo começar a trocar o pediatra pelo ginecologista. Então, é assim, quando começou a desenvolver as características sexuais secundárias que a gente fala, que é a mama começou a desenvolver, começou a aparecer na blusa, a axila também começa a desenvolver os pelos, a vagina. Então, as mães, na verdade, a gente fala as mães, mas também hoje em dia tem os pais também, então tem que ficar mais atentos com relação a isso. Esse é o momento de você trocar o pediatra pelo ginecologista, isso na criança. E na paciente, assim que começou a ter uma vida sexual, até a questão menstrual também, né? Vamos começar um pouco mais atrás. Então, se você não fez essa mudança nesse momento de que desenvolveu os caracteres sexuais secundários, a hora de ir é que quando começa a menstruar. E aí, isso aí você ainda pode dar uma ajustada de vai mais cedo, vai mais tarde, mas a partir do momento que começa a iniciar a vida sexual, e a gente tem visto que isso acontece cada vez mais cedo, aí é a hora realmente de ir, aí não tem como correr. Em casa, né, os pais, como os pais devem agir, né? A criança, a menina já começa a crescer, tem aí os seus 8, 9, 10 anos. Como é que deve agir os pais? Então, a gente sabe que essa questão da sexualidade, né, ela está cada vez mais cedo. Então, as meninas antigamente menstruavam um pouco mais tarde, tem pacientes com 15, com 16, isso era normal. E hoje a gente tem uma média de pacientes que a primeira menstruação acontece por volta de 9, 10 anos. Então, você pode acreditar que essa paciente ela vai desenvolver sexualidade muito mais cedo. Então, nós temos que estar atentos também com relação a isso, com relação aos cuidados de higiene, que é difícil a gente falar sobre isso com os nossos filhos, eu vejo também no consultório. Então, às vezes, uma paciente até mais madura, ela não tem a noção da higienização, do cuidado com a roupa íntima, e isso é muito importante. E tudo isso pode levar até a doenças, né? Sim, isso sem dúvida nenhuma. Então, por exemplo, quem é que sabe que na calcinha e até mesmo no sutiã você não pode usar amaciante? Então, é o sabão neutro, enxaguar muito mais vezes. Então, pode levar a candidíase de repetição por uma mudança do pH vaginal por conta de um simples hábito de lavar. Então, as pacientes também costumam muito, as que já têm uma vida sexualmente ativa, a lavar dentro da vagina. E a vagina não tem que ser lavada dentro. Pelo contrário, a gente só lava o introito vaginal, porque ali dentro tem as bactérias boas, as bactérias ruins, e aquilo ali vive em constante equilíbrio. Então, se eu vou e faço as duchinhas, que isso também as pacientes têm muito costume de fazer, se eu tenho o hábito de lavar dentro da vagina, eu mudo esse ambiente e favoreço as infecções e as doenças de repetição ali, e as inflamações e muito mais outras coisas. Hospital Olavo Schermer. Consultas, exames e cirurgias. São mais de 24 especialistas à sua disposição. Há 49 anos, o Olavo Schermer cuida de sua família. Diretor técnico Dr. Esron Marques de Brito. Nós estamos entrevistando hoje aqui no GO em Foco Entrevista a ginecologista e obstetra Carol Profeta. Qual é a regularidade que a mulher deve ter aí com o médico, com a médica ginecologista? Então, eu sempre falo que o ginecologista, ele é o clínico da mulher. Então, a gente tem que ter o costume e o hábito de ir ao ginecologista anualmente. Isso naquelas pacientes que não sentem absolutamente nada. Tem algumas pacientes, por exemplo, que fazem reposição hormonal, que eu falo que o retorno é de 3 em 3 meses. Pacientes que têm alteração de Papa Nicolau, que precisa fazer esse Papa Nicolau com mais frequência, tem alguma infecção ou alguma doença que precisa de controle, de 6 em 6 meses. Mas, via de regra, é uma vez por ano, independente de estar sentindo alguma coisa ou não. Então, essa aí é que a gente tem que ter o costume. E, assim, é o médico que vai te acompanhar durante toda a sua vida. Então, o ginecologista e obstetra, eu não sei se é porque eu sou muito apaixonada da minha especialidade, mas eu acho que é um médico que vai te acompanhar no início da sua vida, né, da sua maturidade, depois na questão da obstetrícia com o pré-natal, e no fim da sua vida, que é o climatério.
Então, climatério, menopausa, então é um médico que você tem que ter um vínculo, você tem que ter um relacionamento. E por isso que essa questão de visitar anualmente, para você conseguir falar de coisas que, às vezes, num médico que você não tem uma relação tão próxima, você não consegue, às vezes, conversar. E deve procurar o médico homem ou a médica mulher? Como é que é essa relação? Tem uma diferença? Na verdade, não. Tem paciente que fica mais à vontade com mulher, tem paciente que fica mais à vontade com homem, e isso é muito relativo, né? Então, nós somos uma cidade pequena, então eu quando comecei a trabalhar aqui em Palmeiras, vieram pacientes que nunca tinham ido ao ginecologista, porque aqui sempre teve homem. E aí elas tinham receio de ir e de falar de coisas tão íntimas. Mas também, por outro lado, tem paciente que gosta de ir em homens porque sente mais à vontade por não ser uma mulher. Então, isso é muito relativo. Eu acho que depende muito do paciente e essa relação que você constrói é muito de empatia. Então, às vezes, você vai no ginecologista e não gosta muito, você vai num outro profissional que, às vezes, você tem, não quero homem ou então não quero mulher, e vai no outro profissional que é do mesmo sexo e você se identifica. Então, é mais por questão de identificação. Tem que ser um profissional que deixa você falar, que deixa você se abrir e dizer aquilo realmente que te incomoda e por que você está ali. Tá certo, estamos entrevistando hoje aqui no Geo em Foco Entrevista a ginecologista e obstetra Carol Profeta. Muito obrigado pela sua entrevista, pela sua participação. Com certeza esclareceu muitas dúvidas, muitas coisas ligadas, né, à saúde da mulher. Espero você em outra oportunidade para a gente falar mais ainda. E o prazer é sempre meu e eu agradeço a oportunidade. E vocês podem ficar à vontade também de mandar sugestões de coisas que vocês querem que a gente fale aqui. E eu não posso deixar de falar também com relação à questão dos exames, só para a gente finalizar. Tem muita gente que fala que eu posso fazer os meus exames no mutirão que tem, às vezes, em alguns municípios. Eu acho que o importante é a paciente fazer, a paciente estar atenta ao seu corpo. Eu falo que o corpo da gente dá sinal e a gente tem que olhar para ele conseguir entender o que ele está dizendo. Então, assim, nós estamos aqui abertos para qualquer dúvida, qualquer coisa que precisar perguntar. Tem o Instagram, doutora Carol Profeta, que também pode perguntar lá alguma dúvida que vocês tenham. E fique à vontade, é um prazer todo meu estar aqui com vocês mais uma vez. Muito obrigado, então, Carol Profeta, ginecologista e obstetra, falando com a gente aqui no Geo em Foco Entrevista. Você pode acompanhar o nosso trabalho nas redes sociais, Facebook e Instagram, é o Geo em Foco, o nosso canal no YouTube também é Geo em Foco e o site geoemfoco.com.br. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima entrevista. Geo em Foco Entrevista. Oferecimento Hospital Olavo Schermer. Há 49 anos cuidando de sua família.